Bom, seu José, o formato do seu corpo me mostra que o senhor é um homem extremamente competitivo, um homem que gosta de desafios, gosta de estar no centro das atenções. E esse estar no centro das atenções não é só um estar em evidência. Sim, isso é extremamente importante para você, mas é estar em contato com pessoas, quanto mais gente ao redor, melhor. Isso vem de um dos seus principais traços, que é o oral, e para o outro traço, que também gosta muito de estar em evidência, é o traço do rígido. E o rígido gosta de estar e estar bem na fita, em perfeitas condições, sendo aplaudido e apreciado pelas pessoas ao redor. Ou seja, nessa competitividade entra uma competição de você com você mesmo, de você com o mundo ao redor, e principalmente com os homens, porque nesse traço rígido, a competitividade formada lá na infância é uma competitividade que vem de uma competição que você construiu com o seu pai, porque você tem certamente um apego muito grande à sua mãe, uma relação muito apegada à sua mãe. E a partir dessa combinação, o que te traz? O oral com o rígido, além de estar no centro das atenções, essa é uma combinação que traz também um conflito muito grande. O rígido quer ser perfeito, enquanto o oral prefere o conforto, prefere estar exercer a espontaneidade e falar sem se preocupar muito com o que está falando, de repente se arrepende do que disse. Já o rígido não. O rígido, primeiro que ele não fala com qualquer um. O rígido é extremamente seletivo e ele escolhe muito bem com quem ele vai se relacionar para ver se ele sai ganhando nessa competição. É assim que funciona o rígido. Trazendo a percepção dessa construção, desses dois principais traços, para essa questão em si que você me traz, o que acontece? Com a morte da sua mãe há 5 anos, você caiu profundamente na sua dor do oral, que é a dor do abandono. E o oral, a construção dessa sensação de abandono, é com a mãe, lá na fase da amamentação. Então, diante da perda da sua mãe, você se sente profundamente abandonado. E isso faz com que o seu oral entre na dor. O oral na dor, o que acontece com ele? Ele passa a ter um nível de dependência muito maior. Ele passa a ter um nível de vitimismo também muito grande. Ou seja, por que isso? O oral, para ele, tudo é muito intenso. O que tá bom, não tá bom, tá ótimo. E o que tá ruim, tá péssimo, tá muito, muito ruim. E entrando nessas extremidades, porque ele é extremamente emotivo, ele quer buscar essa mãe, porque ele não se conforma com esse abandono. Então ele precisa preencher de alguma forma o vazio de ter sido abandonado pela mãe. E essa dor, então, dessa perda agora na fase adulta, bate naquela criança que sente como eu não sou capaz de caminhar sozinho sem a minha mãe. Mas o que a gente precisa nesse ponto? A gente precisa entender que essa é uma dor do bebê no berço. É uma dor da criança que se sentiu abandonada. Mas hoje, essa criança mora aí dentro. Só que existe um adulto por fora, um adulto responsável e capaz. Capaz de quê? De se cuidar, de promover e atender às suas próprias necessidades. Levando ainda a conversa desses seus traços com essa situação que você vive nesse momento, o rígido, que é o seu o principal traço com 40%, tá aqui quase um empate, 37% de oral e 40% o rígido. A construção do rígido é muito forte com a mãe, por isso que eu disse que você tem certamente uma ligação muito profunda com essa mãe. Porque o rígido, lá atrás, ele entrou numa triangulação entre pai e mãe, se conectando você como homem ao pai do sexo oposto, no caso a mãe, e passando a competir com o pai do mesmo sexo. E nessa construção daquela criança, você vem trazendo para a vida a ideia de que a minha mãe é a minha parceira de vida. E ela sendo sua parceira, você não quer perder isso de forma alguma. O rígido não quer perder e o oral não quer ser abandonado. Então veja, é como se você sentisse, eu fui trocado pela minha mãe. Minha mãe preferiu ir embora do que continuar comigo. E ao mesmo tempo minha mãe me abandonou e agora eu não sou capaz de caminhar sozinho. Mas existe um adulto aí, muito preparado, que pode se preparar ainda mais a partir do momento que você entende como funcionam esses seus traços. Para quê? Para atender as necessidades dessa criança que está sofrendo esse abandono aí dentro. E isso é possível como? O oral, por ser um traço extremamente emotivo, de sensibilidade, de sensações, o que ele precisa? Ele precisa viver situações com intensidade, viver sensações, ter oportunidades
possibilidades de alimentar os 5 sentidos. Então, você pode buscar esportes que te tragam sensações de desafio para o rígido, de competitividade para o rígido, mas também que te permitam movimentar o corpo, ter sensações de tato, de contato com outras pessoas. Então não vá buscar um esporte que você pratique sozinho. E sim esportes em grupo, porque o oral precisa estar com pessoas. Quanto mais sozinho o oral fica, mais abandonado ele sente, mais o abandono ele sofre. Então é importante para o oral, 37%, ter pessoas para conversar, para abraçar, para dar risada. E se você se priva disso, você me colocou aqui que no seu trabalho esse ganho de peso tá te atrapalhando demais, porque você, por conta do condicionamento físico, né? Você acaba se sentindo mais limitado. Isso te coloca na dor do rígido, ou seja, você não é mais o primeiro, você não é mais tão capaz, e nisso você pode perder na competição com os homens ao seu redor ali do quartel. E na questão do seu oral, o oral tem a tendência de usar, entenda bem, usar a condição de não conseguir fazer, que o condicionamento agora, além do peso, acima do peso, te limita, usar isso de vitimismo e entrar numa necessidade do oral que é façam por mim. O oral quer que peguem ele no colo e façam por ele. E entregue tudo prontinho. E estando com o condicionamento fora do padrão, fora do que é necessário, né, para o exercício da sua função, você vai ter essa tendência de, poxa, tô acima do peso, então não vou dar conta de fazer, faz para mim. Isso é uma tendência do oral que piora ainda mais a dor do rígido. Porque o rígido, ele é extremamente executor. Ele quer fazer tudo e fazer com perfeição porque ele sabe que ninguém faz melhor que ele. Então esse acaba sendo um conflito muito grande dessa mistura de traços. O oral, ele quer que façam por ele, e o rígido quer fazer e fazer primeiro e fazer extremamente bem feito, com uma exigência, inclusive, além do extremo. O rígido tem a tendência de querer fazer como se fosse um robô, mas nem mesmo os robôs são perfeitos. E é isso que a gente precisa ponderar no dia a dia. Observar onde você está exigindo esse nível de perfeição muito alto. Para quê? Abaixar um pouquinho a régua para ganhar um pouquinho de leveza. E do lado do oral, você precisa o quê? Puxar o seu rígido e falar, não, fica tranquilo que eu faço, porque oral eu vou te recompensar depois. Recompensar como? Promovendo situações que te levem a sensações. Então, não sei se você gosta de música, então de repente aprender a tocar um instrumento musical, ou se propiciar você sair e ouvir música, ter contato com a natureza, passeios que te possibilitem isso. Quando até for sair para comer, eu sei que esse é um momento aí de luta contra a balança, mas buscar coisas que tragam sabor. Então ok, eu vou precisar comer salada, aumentar a quantidade de salada e diminuir a comida, só que coloque sabor no seu prato, tempero, capriche no tempero, porque o oral precisa alimentar os 5 sentidos. Dessa forma, você vai tirando o seu oral da dor e assim vai responder na balança, porque se você não tem os 5 sentidos atendidos, mais essa dor profunda do abandono, o que o oral vai fazer? Vai comer. Ele quer preencher aquele vazio de alguma forma. Se ele não tem contato com pessoas, se ele não tem ninguém que faça por ele, ele perdeu a mãe e ele não tem contato com natureza, com sensações, com cheiro, com paladar, que agrade esse oral, ele vai alimentar de uma forma compulsiva com comida, jogando pra dentro sem saber o que é, sem nem querer saber o que é. Entende? Então, a partir daí, você consegue suprir a necessidade de sensações do oral, vai tirando esse traço da dor, o peso vai responder e o rígido também não vai ficar tão na dor. Por quê? O oral estando com as necessidades básicas atendidas, ele vai conseguir fazer mais e vai ajudar o rígido a executar o que ele precisa e voltar para a competitividade. Essas são propostas que você precisa fazer para tirar os seus traços da dor. E também avaliar o ambiente em que você está presente. Por quê? O rígido, como ele precisa estar no centro do palco e ser aplaudido, ser reconhecido, você precisa observar como é que está o seu ambiente. Se você tem
espaço para exercer essa sua competitividade, para mostrar o quanto esse rígido é capaz de execução, botar a mão na massa, de agir. E dessa forma, você vai também ajudar o rígido a sair da dor. Por quê? Enquanto você está acima do peso, com um condicionamento que não te permite fazer as funções como você fazia antes de começar esse ganho de peso, o rígido vai doer profundamente, ele vai se sentir cada vez mais ameaçado, porque se ele não está sendo perfeito, a chance dele perder qualquer triangulação que ele faça na vida fica muito maior. Então ele fica o tempo inteiro com o pé atrás, inseguro e tendendo até a procrastinar, porque se eu não estou fazendo perfeito, é melhor eu não fazer. E aí vai ficando cada vez mais na dor, entrando ali num poço cada vez mais profundo. Então esse é o seu funcionamento, e lembrando, né, que na questão da combinação aí dos traços, nesse gostar de ser o centro das atenções, veja o que mais você pode fazer, de repente em grupo para atender o seu oral e também de forma de desafio, talvez com metas que você mesmo se desafie, para que o seu rígido sinta que ele está ganhando, que ele está vencendo, que está valendo a pena todo o esforço que ele faz, tá bom? Então, essa foi a nossa devolutiva de hoje. Esse é o seu funcionamento. Eu tenho certeza que se você colocar em ação essas recomendações que alimentam os seus traços, eu tenho certeza que a sensação de alívio vai ser muito profunda. E vale também a gente colocar aqui o seu masoquista, aqui com 15%. 15% é bem menos que 40%, é bem menos que 37%, mas ele também entra aí numa combinação, se ele somar com esse rígido, com um nível de perfeição e exigência muito grande e com capacidade de execução, esses dois traços se conversam muito bem. O rígido, que é altamente executor, ele tem um nível de perfeição, exigência, ou seja, o que ele entra para fazer, ele faz bem feito. E o masoquista é um grande aliado nisso. Por quê? O masoquista ele tem uma capacidade, uma habilidade incrível de avaliar as situações ao redor. Ele sente o cheiro do que pode dar errado e ele é extremamente estrategista. Então, ele ajuda esse rígido na execução. A tendência do masoca é de querer agir de forma mais cautelosa, num ritmo mais lento, mas ele dá essa força para o rígido. Só que se a gente juntar também na questão do conflito, o masoca tem uma tendência para ficar por trás, escondidinho nos bastidores, numa caverninha protegido, porque a dor dele é a humilhação, ele não quer ser humilhado. Então, ele prefere não ser muito percebido, ele faz tudo de forma muito cautelosa. Como é 15%, é bem menos que o seu rígido, mas talvez em alguns momentos você, entrando na dor do rígido, você potencialize essa busca do masoca por caverna. Vou me esconder, porque assim a minha chance de ser humilhado e trocado é ainda maior. Por isso, há uma tendência aí de procrastinar e evitar entrar em exposição, somando esses 15% do masoca. Já quando a gente junta o masoca, que é 15%, mais 37% do oral, nós temos aqui 47%, 52%, olha só, mais da metade de você, extremamente emotivo, emocional, com uma sensibilidade muito grande, que sente a sua dor, sente a dor do outro e, para não ser abandonado, acaba tendo uma tendência de carregar problemas dos outros, resolver problemas dos outros para ver se eles ficam por perto. O masoca quer resolver porque ele aguenta. Ele tem uma capacidade de aguentar, de suportar muito maior que os outros traços. E o oral acaba querendo fazer para os outros para ver se os outros ficam por perto e não o abandonam. Então toma cuidado com isso também, porque é uma soma muito importante na questão do ganho do peso. Oral e masoca são os traços que mais ganham peso nos 5 traços de caráteres. Por quê? O oral, porque ele quer preencher esse vazio de forma compulsiva. E o masoca, o vazio do abandono do oral. E o masoca, ele tende a carregar um peso além do dele. Ele carrega tudo, potencializa esses pesos que ele carrega e ainda quer carregar o peso dos outros. Então, isso eu tenho certeza que fazendo essas atitudes, você vai ter um alívio muito, muito grande, conseguir emagrecer e ainda voltar para sua rotina de trabalho, alcançando suas metas e tendo grande resultado e performance no seu trabalho.